Meu Deus, a Ritinha tá lá sentada onde eu vou gravar. Ritinha, sai do meu coiso. Fica ruim que as pessoas ficam olhando pra você, Ritinha. Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e hoje eu vou trazer mais uma mensagem, uma palavra para que venha aumentar a sua fé, tá? E não se esqueça, se você está gostando aí dos vídeos, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas também e venham crescer na presença do Pai. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então vamos já para a palavra. Peço que você não tire sua atenção. Temos aqui hoje, ó, comigo no vídeo, a Ritinha, é uma gata. Olha lá, inventou de deitar ali e aí eu deixei a bichinha lá. Então espero que isso não tire sua atenção. Vamos ouvir o que Deus tem para nós no dia de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Não permita que ninguém limite a sua fé. Por que isso? Porque eu fico vendo, gente, que muitas vezes as pessoas querem que nós tenhamos a fé que elas têm. As pessoas querem que nós acreditemos naquilo que elas acreditam. Então nós precisamos entender o que a nossa base sempre vai ser a palavra de Deus, tá? Então, quando você vai aí em determinada igreja, faz parte de um grupo, né? Às vezes tem a célula, a pessoa vai trazer uma palavra, tudo que é ensinado, nós temos que abrir nosso coração para ouvir e meditar, ver se está na palavra. E se você conhece a palavra, você vai ter um parâmetro para comparar aquilo que está sendo falado. Às vezes a pessoa pode limitar a sua fé. Muitas pessoas dizem que não pode fazer jejum por causa, por propósito. Eu tenho falado para vocês o quê? Tem que ler na palavra. O que a palavra diz sobre isso? Está escrito isso lá, que o jejum é somente para as coisas espirituais? Então são pessoas assim que às vezes estão num nível de fé assim muito grande, onde eles não precisam de nada, né? Eles não precisam pedir nada ao Senhor, onde eles não têm causas assim que tem que ser lutas espirituais, batalhas espirituais, tem tudo na mão. Então, o que ele vai fazer é só buscar o espiritual, né? E isso é importante. A palavra do Senhor deixa bem claro: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a palavra do Senhor diz também que pedir, pedir, dar-se-vos-á. A palavra fala que a caça de demônio que só sai com jejum e oração. E essas caças de demônios agem aonde, gente? Agem em nossas vidas, né? Age fechando portas, age destruindo o casamento, colocando frieza entre o casal, age limitando a nossa fé, age fazendo o quê? Fazendo com que você vive na pobreza, na miséria. Esses demônios agem nas situações que vivemos aqui na Terra, na parte carnal, nessa parte nossa que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então Satanás vai trabalhar nessas áreas. E para que ele saia, eu preciso me posicionar, orando, né? Lendo a palavra, conhecendo quem é Deus, como Deus age, conhecendo também quem é Satanás, como ele age. E tem que usar as armas espirituais, que é a oração e jejum. E quando eu oro por determinadas situações, eu estou buscando o espiritual. Se eu estou orando para que Deus abra uma porta, eu estou buscando, estou orando e jejuando para esse sentido, estou orando e jejuando nessa causa, é espiritual, né? Então, é uma coisa assim que não tem sentido. Não sei se são pessoas muito santas, muito, não sei, eu gostaria até de entender sobre isso, pois está na palavra. Aí tem vários casos aí que eu já deixei, não vou entrar no detalhe, mas está aí no canal. Esther orou e jejuou por uma causa de morte, né? O povo dela estava ali fardado a ser morto, então entraram em jejum e oração durante 3 dias. Daniel orou também por essa situação, uma causa que ele estava precisando ali, ele orou, não estava ali buscando lá, não fala que Daniel estava jejuando para buscar só as coisas espirituais. Não, era uma situação que ele estava passando, ele precisava de uma resposta, e ele entrou ali no propósito de oração e jejum durante 21 dias, né? Neemias, estava a cidade dele toda ali destruída, ele ouve, sabe daquela notícia, chora, lamenta e depois ora e jejuma e Deus entra com providência. Então, o jejum e oração é para guerras espirituais, para batalhas aqui na Terra, para isso que foi deixado, tá? Então, claro, se você está orando e jejuando por uma situação, é espiritual, gente. Estamos buscando algo espiritual, estamos buscando que Deus intervenha pela nossa causa. Estão buscando que Deus entre com providência por uma situação que estão pedindo. Isso é espiritual. Agora, é claro, através desse ato espiritual, Deus vai trabalhar na nossa vida física aqui. Então, às vezes, eu estou pedindo por porta aberta, as portas estão fechadas, estou vendo que há uma resistência espiritual, estou vendo que Satanás está fechando as portas, está fechando meus caminhos, eu vou buscar ajuda espiritual. Como? Orando e jejuando. Então, observa só, se eu der ouvido a essas coisas, eu não vou usar isso em prol
da minha vida, algo que Deus deixou para nós usarmos, né? Porque fulano ciclano acha que não deve. Não, eu não posso pedir sobre essas coisas, porque é uma troca, não sei o que. Gente, aí vai da sua mente. Se você está fazendo uma troca, aí é uma situação sua. Né? Quando eu oro, eu estou pedindo a Deus que intervenha por uma causa que eu estou passando, por uma necessidade que eu estou precisando, e estou confiando tanto em Deus, que só Ele pode me ajudar, que eu estou orando e jejuando por esse propósito. É algo muito simples, gente. As pessoas fazem essa confusão porque querem. E quem cai nisso fica sofrendo. Estou aqui, o meu casamento destruído, frieza no casamento, o marido já está querendo ir embora com outra mulher, né? Estou vendo uma destruição dentro do meu lar, estou sentindo aí uma batalha espiritual e eu não vou jejuar por essa causa porque não pode trocar, porque eu tenho que só orar para coisas espirituais. Aí vai ver a vida destruída. Aí depois eu começar a falar por que Deus não me ouve, porque Deus não entrou com providência. A porta está fechada já tem anos, né? Eu não estou falando das coisas normais que um ser humano passa na Terra, tá? Porque todos nós, mesmo sendo cristãos, servindo a Deus, tendo fé, vai ter doença na família, pode passar uma situação de porta fechada. Isso é uma situação que acontece. Eu estou falando quando é uma situação que você vê que tem alguma coisa espiritual. 10 anos de porta fechada. Tudo que faz dá errado. Já teve lá a avó, o vô, o tio, sei lá, que passavam por essa situação e você está passando também. Você tem que começar a usar a sua mente, gente. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm a graça de Deus em nossas vidas. Nós precisamos pedir discernimento de espírito para que possamos entender o que estamos passando e começar a buscar, orar em prol disso, para que possamos ser vencedores. Porque senão fica essa situação religiosa, como eu passei anos e anos dentro da igreja, como vi meu pai e minha mãe também. Anos e anos dentro da igreja, ia lá, orava, buscava, ia lá, cantava, vinha para casa, a nossa casa toda destruída, vivendo na miséria, faltando tudo. Meu pai ficou doente novo, teve que ir para a caixa, né? Ficou com uma doença terrível lá, teve que ir para a caixa. E aí nós vivemos, crescemos limitados. Nós sempre era diferente dos outros, porque as pessoas andavam bem vestidas, andavam bem arrumadas, nós sempre com aquela roupinha velha, vivia de roupas compradas no brechó, faltava as coisas dentro de casa. Não podíamos sair para passear com a família, uma vida miserável, e nós achávamos que aquilo era a vontade de Deus para nós. Deus estava nos provando, só nós, anos e anos. Então, gente, precisamos começar a olhar o que estamos passando para entender o que está acontecendo. E não ficar dando ouvido ao que os outros acham. Às vezes a pessoa, não, eu acho que o jejum é só para espiritual. Então, a irmã lá, busca o jejum, faça o jejum só para as coisas espirituais. E está tudo bem. Agora você está sofrendo. Quem sabe onde o calo está apertando no pé, né? Quando você está com o sapato aí, quando você está com o sapato apertando o seu pé, quem está sentindo isso é você. Então você fala para mim, ah, meu pé tá doendo aqui, eu tenho calo no pé, uma joanete, sei lá o quê, tá doendo meu pé. Eu vou falar para você, nossa, que coisa, né? É complicado. Tudo bem, eu não estou sentindo nada, entende? Quem está sentindo a dor é você. Então você que tem que ver o que você está passando. O irmão que fala isso, com certeza tem uma vida plena. Né? As portas estão abertas, não falta nada dentro do seu lar, a família está bem. Ele fica orando e jejuando por coisas espirituais, que é bom sim. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então você vai estar orando e jejuando, Senhor, eu preciso de um dom, eu quero fazer a sua obra, né? Me permita fazer tal coisa, eu gostaria de ter o dom de cura. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença do Pai. E é maravilhoso. Mas há situações que você está passando, está faltando alimento na sua casa, na sua mesa, seu filho está precisando de um sapato, de uma roupa, você está com o aluguel atrasado, você está endividado, você está com as portas fechadas, e aí não tem como, gente, você ser tão espiritual assim, não é possível que você consiga, eu não consigo. Então, nesse momento, é desespero, é dor, e às vezes a falta de fé nos faz ficar até ansiosos, né? Porque a palavra fala, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, porque se Deus cuida dos lírios do vale, dos pássaros, Ele não cuidará de nós? Mas nós, na hora do tete a tete, da situação, nós esquecemos dessa palavra. Nós ficamos com medo, nós ficamos desorientados, preocupados, e é isso que acontece. Então, nessa hora, não tem outro meio a não ser orar e jejuar. Buscar Deus, buscar a presença do Pai, buscar que Ele entre com providência nessa causa. E há situações que o jejum e a oração vai fazer com que Deus se mova a teu respeito. Outra coisa que eu quero falar, os limites que as pessoas dizem, né? Eu lembro que antigamente meu pai fazia isso, né? Quando ele ia orar,
Às vezes ele estava com uma dor, alguma situação assim, ele pegava um copo de água, eu orava pelo aquele copo de água e bebia. Eu já vi pessoas criticando. Tem igrejas aí que fazem isso, né? Eles dizem que é um ponto de fé. E outros que têm uma fé tão elevada dizem que não precisa. Tudo bem. Se você não precisa disso, tá tudo bem. Você apenas vai orar pelaquela situação, porque a tua fé alcança. Cada um tem uma medida de fé, gente. Tem pessoas que têm uma fé mais pequena, uma pessoa tem uma fé maior, tem pessoas que precisam desse ponto, tá? De fé. E não é errado. Aí tem os que dizem que não pode. Não, não pode fazer isso, porque Deus não ouve, Deus não faz. Gente, de acordo com a fé. Se você não crê, que você, ao orar por um copo de água, você vai beber aquela água que você orou e Deus vai te curar, não faça. O outro que crê, deixa ele fazer. Não fale para ele que Deus não ouve, que Deus não vai atender, porque você não pode limitar a Deus. Nós não podemos limitar a Deus. Quem é limitado somos nós. O nosso Deus é ilimitado. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler aqui em João, deixa eu ler aqui, João 9. Olha o que Jesus faz, né? Digamos que hoje nós fizéssemos isso, nossa, ia sair nas mídias aí, ia ser um falatório. As pessoas dizendo que, nossa, falando de tal, ou, né, diz que foi Deus que mandou ela fazer tal coisa, isso, que nojeira, sabe? Uma coisa que pode ter bactéria, e ia ser aquele falatório. Mas olha só o que Jesus faz, João 9, versículo 1, que diz assim, vamos lá. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que os nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, observamos aqui que o próprio Jesus usou aqui um ponto de fé. Jesus poderia dizer: Ficais libertos dessa cegueira, enxergai. Jesus poderia dizer: Que os seus olhos sejam abertos. Jesus poderia apenas estender a mão e tocar nos olhos do cego. Mas o que Jesus fez? Olha só, gente. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Saliva, cuspe na terra. Fez aquele lodo, aquela meleca, passou nos olhos do cego e falou para ele. Após isso, já poderia ele ficar curado, não é verdade? Ainda ele teve que fazer mais um ato. Vai até o tanque de Siloé e lave os seus olhos. E assim ele passou a ver. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Mostrando que não há limite para aquele que tem fé. As atitudes que nós tomamos diante de Deus, em nome de Jesus, vão trazer benefício, transformação, libertação, cura, milagres. Mas quando você começa a ser limitado por homens, você não consegue viver as promessas, os milagres de Deus. Por isso que você precisa ler a palavra, para você entender como que Deus agia, como que Jesus fazia. Porque senão te coloco dentro de uma caixinha e você fica limitado. Coloca aquele cabresco de cavalo em você e você não consegue ter visão ampla das coisas de Deus. E aí o que vai acontecer? Ficamos sofrendo. O que diz a palavra do Senhor? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então não deixe que ninguém limite a sua fé. Deus vai agir conforme a sua fé, tá bom? Então vamos lá, eu quero deixar mais um para vocês aqui, ó. Vamos lá, Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: A morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gigal, havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo, apanhou ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colicitidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, o que ele fez? Um ponto de fé. A panela está lá com a erva, que é venenosa. Aqueles homens que comeram poderiam morrer.
E naquela situação ficaram desesperados e chamaram quem? O profeta de Deus. E o que ele fala? Em vez dele ficar ali chorando, oh meu Deus, e agora? Oh Senhor, vamos orar? Não! Ele tomou uma atitude de fé. Ele disse, pega a farinha e joga dentro da panela. Quando ele faz isso, aquela morte sai da panela. Aquela erva que era venenosa passou a ser uma erva comestível. E eles comeram. E não houve danos algum. Vocês estão entendendo? Então, não há limite. Aqui, o profeta Eliseu, ele não ficou lamentando, chorando, orando, não. Ele tomou uma atitude. Uma situação que está acontecendo ali, eu preciso tomar uma atitude de fé. O que eu faço? Oro, choro, me lamento, espero as pessoas morrerem, o que eu faço? Tomou uma atitude. Pega a farinha, deu ordem, pega a farinha. Isso, joga dentro da panela. Acabou. Uma atitude de fé. E Deus entrou com providência e tirou a morte daquele local. Você entende, gente, como nosso Deus não é limitado? As pessoas que colocam limite. Por isso que o povo de Deus sofre. Antigamente, aqueles homens e mulheres viviam milagres porque eles tinham uma atitude. Tem várias situações aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo, mas nós temos também quem Jacó. Jacó está ali numa situação em que ele conversa ali com o sogro dele, né? Então as vaquinhas lá, os animais que estavam ali, o que fosse listrado, malhado, salpicado seria dele, mas os que não fosse seria do sogro, naquele acordo que eles fizeram. E o que aconteceu? Jacó vai dormir, o sogro dele com seus filhos vão lá e tiram todas as malhadas, salpicadas, deixa de uma situação que era impossível que nascesse os animais malhados, salpicados, para ser dele, na atitude que eles tomaram. Não tinha como. Só deixou ali os animais, vamos dizer assim, aqueles animais que não tinham cor, né? Marronzinho, caramelo, só esses animais. Então era impossível, né? Se um animal caramelo cruza com outro caramelo, vai sair um caramelinho. Um animal claro. Concordam? E o que ele fez? Ao invés de ficar chorando, se lamentando, orando, tomou uma atitude. Pegou lá uma planta lá, que eu não me recordo o nome, foi lá, fez assim uns gravetos, colocou lá na cerca, e quando os animais iam ter ali o cruzamento, olhava para aquela planta, aquele graveto, e saiu ali os animais salpicados, malhados, e assim Deus o enriqueceu. Ele tomou uma atitude. Se for no dia de hoje, não pode fazer isso, não pode cuspir no chão, né? Tem bactéria, é nojento. Não pode jogar farinha dentro da panela, porque isso como que eles podem falar? Idolatria, é miticismo, é tanta coisa que as pessoas inventam, tantos limites que as pessoas colocam, e o povo de Deus fica sofrendo. Então, por isso que hoje ainda não vemos tantos milagres, porque nós somos limitados. Ficam ouvindo o que os outros falam. Você não pode jejuar por tal coisa. Não pode orar por copo de água. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode. E onde está escrito que não pode? Vou deixar mais uma mensagem que está aqui na palavra. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo, tá? João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz e farão obras maiores. Isso nos deixa bem claro que Jesus nos deixou um leque aberto. Ele deixou para nós aqui algumas coisas que aconteceram, alguns milagres que ele realizou, a maneira que deveria ser, mas está aberto, porque em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Nós apenas precisamos tomar posse daquilo que é nosso em Cristo Jesus, tomar a atitude certa, colocar nossa fé em prática e viver os milagres de Deus. Amém? É isso. Confie em Deus. Está passando por algum processo? Peça ao Senhor direção, peça ao Senhor sabedoria, ore, jejue. Está doente? Pela fé. Pode orar assim no copo de água, aquela água, naquele momento que você ora, ela vira um remédio. Você bebe a água e Deus te cura. A fé não é a água. É a água, né, do poço de Jacó, essas coisas que a gente vê por aí, estamos vendendo aqui a água de Israel. Não é isso, gente, que eu estou falando. Tenha sabedoria. Não seja menino na presença de Deus. Eu estou falando de usar a fé, de confiar, crer. Tem várias coisas que acontecem. Eu vi uma vez um testemunho de um irmão. Ele era de uma igreja, determinada igreja. Ele disse que começando a ir para a igreja,
Ele passava por um processo difícil, ele tinha uma doença no estômago, já tinha feito vários tratamentos e não era curado. E um dia, olha o que ele fez. Ele falou assim: sabe o que ele fez? Coisas que eu vou falar, vou falar uma coisa aqui que muitos podem até criticar, mas foi essa fé que ele usou. Ele falou: sabe o que eu vou fazer? Ele arrancou uma folha da Bíblia, amassou ela e engoliu a folha. E ele foi curado. Esse testemunho foi ele que deu. Ele contava isso rindo porque foi o início da fé dele. Mas no início da fé foi isso que ele acreditou. Ele falou: foi isso a frase. Se eu lendo a Bíblia, Deus transforma a minha vida, imagine se eu engolir uma folha dessa. Então ele pegou a folha, arrancou a folha, amassou, engoliu e foi curado, tá? Agora eu vou te dizer, é para todo mundo fazer isso? Não, gente. Nós somos pessoas que sabemos entender o que estamos falando, né? Pessoas inteligentes, pessoas que têm discernimento de espírito. Essa situação aconteceu com ele porque ele estava ali no início da sua fé, ele não tinha tanto conhecimento assim, e naquele momento foi essa ideia que ele teve, e Deus honrou a fé dele. Tá bom? Então, é claro, não é para você sair por aí rasgando a folha da Bíblia, engolindo para ser curado, pelo amor de Deus. Estou te contando uma situação que aconteceu. Isso mostrando que Deus não nos deixa limitado. Entende? Deus é ilimitado. Então, quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu ajo, Deus vai agir conforme a minha fé. E aprenda a andar conforme a sua fé. Para de andar pela fé dos outros. Entende? Outra situação, minha irmã, ela já até contei isso, ela acredita que ela tem uma fé que quando ela está orando, ela pede ao Senhor, ela abre a Bíblia e lê, e ali Deus fala com ela. Como ela crê dessa forma, Deus faz desse jeito. Várias vezes ela precisou de uma resposta, orava ao Senhor, pedia ao Senhor, abria a Bíblia e estava ali a resposta. E as coisas aconteciam na vida dela. Eu já não creio. Então, quando eu falo, Deus, fala comigo, eu abro a Bíblia, sai em lugares que não tem nada a ver. Ou às vezes sai uma coisa que eu gosto, né? Porque a gente gosta de bênção, e eu fico com a dúvida. Será que foi Deus mesmo? Será que é isso mesmo? Ela não, ela já tem fé. Eu vou orar, aonde eu abrir, Deus vai estar falando comigo. E Deus fala, tá bom? Comigo, Deus fala através de louvores. Eu amo muito louvar a Deus. Às vezes eu estou pedindo a Deus uma resposta, falando com Deus, chorando, né? Na presença do Pai, me lamentando por alguma situação. E aí, de repente, o Espírito Santo de Deus começa a louvar um louvor no meu coração, na minha mente, que traz a resposta daquilo que eu estou pedindo. Isso Deus faz com todo mundo? Não. Cada um Deus age de uma maneira. Cada um Deus trabalha conforme a sua fé. Deus conhece cada filho teu. Tem pessoas que não têm fé. Eu vi um testemunho da Mayara Candi, acho que é esse o nome dela, Cardi, Mayara Cardi, a esposa do Tiago Negro. Ela disse que ela não tinha fé, ela não acreditava nas coisas de Deus. Ela é uma pessoa assim que acreditava muito em física quântica, as coisas sobrenaturais. E um dia Deus teve um encontro com ela e agiu dessa forma. Você precisa ouvir o testemunho dela. Coloca aí o testemunho da Mayara Card para você ver. Onde o hotel que ela estava lá, ela passou uma situação que ela ficou ali, ela não conseguia falar, não conseguia andar, ficou imóvel. Ela que podia tudo, ela que tinha tudo, ela que confiava no poder do seu braço, no dinheiro que ela tinha, né? Na física quântica, no universo. Não acreditava somente em Deus. E o que Deus fez? Entrou com providência na vida dela, teve um encontro com ela e mostrou para ela, através de coisas sobrenaturais, o poder dele. E não teve como ela negar a presença de Deus. E assim ela aceitou o Pai. Entende? Então é isso, gente. Cada um trabalha de uma forma. Cada um tem a sua fé. Busca aumentar a sua fé. E como eu aumento a minha fé? Lendo a palavra, conhecendo quem é Deus, ouvindo testemunho, ouvindo louvores, buscando as coisas espirituais. E assim Deus vai aumentar a sua fé e você vai viver, sim, os milagres de Deus que Ele tem para ti. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.